Bom dia, meus amados. Desejo a vocês uma terça-feira muito feliz na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos refletindo aí alguns dias já, né, sobre invenções que mudaram o mundo, as contribuições de várias invenções que já tivemos, né, na história desse mundo. E nós estamos tendo como inspiração os textos do escritor Flávio Ret. Mas antes de nós começarmos a nossa reflexão dessa manhã, eu gostaria de mandar um abraço muito especial e dizer que estou com muitas saudades do Matheus Duarte e seus pais Renato e Jair, do Nicolas e seus pais Adriana e José, da Pietra e seus pais Regiane e Leandro e da Rebeca e seus pais Sara e André. Muito bem, hoje eu gostaria de falar com você sobre o estetoscópio, ou nomão, né? Quando nós vamos para a área da medicina, para o laboratório, nós encontramos nomes enormes que nós chamamos até de palavrão, não é? Mas muito bem, o estetoscópio, se nós formos procurar a origem desta palavra, nós vamos voltar então ao original grego e nós vamos encontrar que estetos significa peito e que scope significa exame. Então, exame do peito, né? Ele é um instrumento desenvolvido por um médico francês em 1816. Inicialmente, né, ele era semelhante a um funil, tá? Ele era feito de madeira, que ele era usado então invertido sobre o paciente. O médico encostava então o ouvido para escutar os sons internos do coração, do pulmão, dos intestinos. Mas ele evoluiu muito e atualmente é usado por vários profissionais da área de saúde, como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, veterinários, né? Porque ele amplifica os sons produzidos pelo nosso corpo e também dos animais. Às vezes ele é usado em conjunto com um outro palavrão, meus queridos, ó, esfigmomanômetro. Eu acho que eu não consigo nem repetir. Tenta você. Esfigmomanômetro. Oba, consegui. E sabe para que este aparelho serve? Para aferir a pulsação e a pressão sanguínea. Os barulhinhos, meus queridos, do nosso corpo, que é produzido pelo interior do nosso corpo, pode não ser audível naturalmente, mas não deixam de ser sons. E ao ser captado pela membrana do estetoscópio, ele é amplificado pelos canais que emitem ao ouvido humano. O som então passa a ser audível. E isso é muito importante, não é? Uma outra classe de profissionais que aprendeu a usar o estetoscópio para localizar ruídos e barulhos foi a classe dos mecânicos, tá? Muitas vezes eles precisam escutar o funcionamento interno de um motor e diagnosticar o defeito, e um estetoscópio modificado, lógico, para esse fim é uma solução. Porque ele pode ouvir com muita precisão, detectar o som dos rolamentos, dos tensionadores, do interior do motor, do movimento de válvulas, enfim, aí os mecânicos que entendem melhor esses processos, não é? A única diferença entre um estetoscópio de médico é que o estetoscópio dos mecânicos, ele não tem um diafragma, né? Mas uma base prolongada e que é encostada no local que se quer ouvir, que quer prestar atenção para ouvir então os barulhos do carro. Os encanadores também, funcionários aí das companhias fornecedoras de água, já também estão aderindo ao uso de um estetoscópio para identificar vazamentos aí nos encanamentos. Também é diferente, mas eles estão fazendo isso e estão dando muito resultado aí no seu trabalho. Como se vê, um aparelhinho tão simples, né? Mas tem uma grande utilidade. Até se parece com pessoas, meus queridos, para as quais muitas vezes nós não damos muito valor, mas que tem uma utilidade indescritível, um valor indescritível. Pensa naquele funcionário que fica na beira da rodovia,
acenando com uma bandeira, não é? Com uma bandeirolinha ali na mão e passando todos os carros e eles ali, né? Como bandeirola. E parece insignificante, não é? Mas todos os motoristas que passam por ali, eles ficam sabendo com antecedência se está tendo algum obstáculo à frente, se tem algum defeito no asfalto, se tem uma ponte caída, se tem um acidente e coisas desse tipo, né? Tais coisas, não é? Bem válido é o conselho da Bíblia, né? De não desprezar o dia das coisas pequenas, Zacarias 4:10. Salomão disse que há 4 coisas pequenas na terra que, entretanto, são extremamente sábias. Está em Provérbios 30:24. Ele está se referindo às formigas, aos coelhos, aos gafanhotos, à lagartixa. E ele disse 4, mas nós temos certeza que existe muito mais coisas pequenas e que tem um valor muito, muito grande. O estetoscópio é uma delas, não é? Ele não é sábio, mas com certeza é muito útil. Que nós possamos, meus queridos, olhar para o nosso próximo e dar valor, não é? Dar valor a ele e às pequenas coisas também. Muitas vezes nós só queremos dar valor a coisas grandes, né? Esquecemos dos pequenos detalhes da nossa vida. O amanhecer, o respirar, o ter a nosso abrigo, a nossa casa, a nossa cama, ter a nossa família, né? Isso é tão importante, né? Dar valor ao alimento que nós temos, né? Todos os dias, a roupa que nós vestimos. Muitas vezes nós levantamos, nos arrumamos, nós saímos, temos nosso calçado, temos condições para andar, para ir ao nosso trabalho e reclamamos, né? E nós devíamos pensar quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar, não é? Muitas vezes nós resmungamos tendo tudo à nossa mão. E quantas pessoas gostariam de ter aquilo que nós temos, não é? Em Tiago 3,5 diz assim: vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Então, que nós possamos olhar para as pequenas coisas da vida e dar valor a elas. E saber que pequenas coisas podem fazer diferença na vida de outras pessoas também. Como um sorriso, um abraço, um aperto de mão, né? Tudo isso faz diferença quando uma pessoa está precisando. E o nosso amor, muitas vezes, uma pequena ação solidária faz muita diferença. Devemos começar, né? Se nós não podemos mudar, nós podemos começar a fazer a nossa parte. Que Deus possa nos abençoar neste dia. Convido você, então, a orar comigo. Querido bom Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pela vida, graças te damos, Senhor, por estarmos bem, por estarmos, Senhor, aqui hoje, sabendo que o Senhor cuida dos pequenos detalhes da nossa vida. Quero pedir, Senhor, que o Senhor continue nos protegendo, que o Senhor continue nos guardando e que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando cada família, cada aluno, cada familiar nosso e que nós possamos, Senhor, agradecê-lo diariamente por tudo que o Senhor faz por cada um de nós, pelas pequenas e pelas grandes coisas. Isso tudo, Senhor, eu te agradeço e peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.